Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sábado aqui de sol, resolvi gravar um vídeo para vocês sobre um tema que movimentou aqui no Brasil. Não só esse tema, outros, né? Mas esse aqui teve bastante evidência há alguns dias sobre o caso Henri Borel. Quem foi Henri Borel? Henri Borel foi um menino de 4 anos que foi assassinado. Essa semana foi descoberto aí suspeitos, né? Quebra-cabeça se fechando sobre esse caso. Ele faleceu no dia 8 de março, Dia das Mulheres, e teve essa conclusão essa semana, embora esteja aí, não foi completamente solucionado, mas os investigadores do caso disseram que aí no máximo 15 dias já concluiu tudo isso que aconteceu. Então, esse menino era filho de Monique Medeiros, uma diretora de escola, que estava vivendo com um vereador no Rio de Janeiro, conhecido como Dr. Jairinho. E ela conheceu esse vereador em agosto do ano passado, e desde novembro ela vivia junto com ele, mas ele era o padrasto do menino. Ela era divorciada. E então no dia 8 o casal levou o menino pro hospital. Estava alegando assim falta de ar, mas ele já chegou morto, né, no hospital. E muitas depois atitudes do casal fizeram a polícia ficar assim com uma pulga atrás da orelha, como dizem, né, no ditado. A pressa, né, que o vereador quis para que o corpo fosse logo assim enterrado, sem nenhuma perícia. No dia seguinte do enterro, a mãe foi tranquilamente num salão de beleza. Ali gastou cerca de R$240, segundo uma reportagem. E estavam vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Uma coisa horrorosa, né? Um menino assim de 4 anos, bonito, perder a vida desse jeito. E a polícia começou a investigar, e as mensagens de WhatsApp, essas provas, e acabaram sendo presos essa semana. Ela foi um presídio feminino e ele para um presídio onde geralmente estão ali os detentos da Operação Lava Jato, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral. E o que nós podemos assim refletir sobre esse caso? Felizmente, não é mais um caso desses brutais que a gente vê pela televisão, que infelizmente não será o último, e que também, né, teve tantos outros antes desse, né? Eu que lembro de cabeça do menino João Hélio no Rio de Janeiro, que foi também uma coisa horrorosa, do menino Ivisota, que é um caso um pouco mais antigo, de 91, 92, que foi sobre um menino também de descendência asiática, que também foi assassinado, também muito jovem, quase da idade do Henri. E tantas outras crianças aí, né? E teve aí você vê a frieza, né, dos assassinos, né? Foram presos no outro dia, levados, né, manteram a pose, né, enquanto estavam sendo levados para a delegacia, né? Eu lembro também do caso da Suzane von Richthofen, quando teve o assassinato dos pais. No dia seguinte estava fazendo churrasco normalmente na casa dela, como se nada tivesse acontecido. E quando eu tive... E o que isso me faz também refletir? Quando eu tive estudos bíblicos há muitos anos, comecei a ter no ano de 2000, quando eu estava no meu primeiro ano na universidade, uma universidade adventista. Então, tive estudo bíblico com adventistas, né? Mas
estudamos a Bíblia, vários temas que futuramente eu quero fazer uma série de estudos bíblicos aqui no canal. Todos os temas aqui da Bíblia. E duas coisas me chamaram a atenção quando eu estava estudando. Principalmente tem a ver com um dos temas que eu vou dar, que é a segunda vinda de Jesus. Antes de Jesus retornar à Terra, duas grandes coisas iriam acontecer. A primeira, que é a propagação do Evangelho por toda a Terra. Ou seja, antes de Jesus vir, de todos os continentes, todos os lugares iriam conhecer a Jesus, ouvir falar dele. Quem foi Jesus? Na verdade, quem é Jesus, né? Quando eu digo foi, é da passagem dele, né? Da primeira vinda dele, né? E a segunda condição é que o mal tem que atingir todo o seu ápice antes da vinda dele, da segunda vinda dele. Então, a primeira já está praticamente no fim, né? Que é a propagação do Evangelho. Falta pouco. Com o advento da internet, redes sociais, canais no YouTube, tudo isso já está contribuindo para essa missão estar sendo concluída mais rápido. E agora a segunda, que ainda eu fico assim intrigado de ver, né? O mal atinge todo o seu ápice. O mal não atingiu todo o ápice dele ainda. Não atingiu o auge dele ainda. O auge não é o assassinato de crianças. Não foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E outras guerras que houveram antes. Esses homicídios bárbaros que a gente vê todo dia, né? Nos telejornais. O caso Henry é um caso, mas com certeza muitas outras crianças na mesma semana também morreram. Muitas vezes a gente passa e a mídia não divulga, que se for um caso assim, né, que chama muita atenção. E que será? Eu fico aqui refletindo, o que será, né? Qual será o auge desse mal? Eu aqui também refletindo, eu peguei a Bíblia hoje, vou aqui mostrar para vocês. Isso daqui é uma Bíblia de estudo chamada A Mensagem. Essa Bíblia é uma Bíblia na linguagem de hoje. Está escrito aqui na Bíblia em linguagem contemporânea. Então ela é diferente de uma Bíblia tradicional, assim. Porque ela tem uma linguagem mais acessível. Não que seja uma Bíblia que pode ser usada também toda hora, mas para estudos, assim, ou para pessoas que têm um pouco de dificuldade, é uma Bíblia muito interessante. Então eu vou ler aqui. A leitura é um pouco longa, então, mas espero que vocês tenham paciência, que eu vou ler o capítulo 4 do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Onde tudo começou, onde mostra a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, o pecado original. Então eu vou ler aqui o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre Caim e Abel. Quem foram Caim e Abel? Foram os filhos, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, vou ler aqui do versículo 4 até o versículo 16. Perdão, vou ler do versículo 1 ao 16, o capítulo é 4, tá bom? Então, no capítulo 4, Adão e Eva já tinham sido expulsos do Jardim do Éden. Então, já estavam vivendo fora, estavam vivendo uma vida que eles vão ter uma nova vida, né? Então, aqui, vamos começar aqui no capítulo 1, fala assim: Adão deitou-se com a sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim, e disse: Tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Caim apresentou ao Eterno, ou seja, a Deus, né? Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada de sua produção agrícola.
Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos do seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. E aqui vem uma parte que eu gosto, que é o verso 6 e 7 do capítulo 4. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir da maneira correta, será aceito. Mas, se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo. Mas você é que deve dominar o pecado. Ou seja, um conselho que ele deu para Caim, Deus falou diretamente com Caim. Caim fez tudo errado ali, né? Abel, Deus pediu uma oferta de um cordeiro ali que eles iriam colocar no altar, e esse cordeiro seria depois consumido, porque esse cordeiro simbolizava Jesus, que viria mais tarde e seria morto. Então Abel fez o certo. Caim não, Caim, em vez de também trazer um novilho, um cordeiro, não, ele trouxe as frutas do trabalho dele, que era agricultor. E Deus aqui diz, né? Como eu disse, o pecado está à sua espera. Você tem que dominar o pecado. Isso vai um conselho para a gente também, antes da gente fazer uma atitude impensada, né? Continuando então a leitura, agora o verso 8. Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estavam no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Agora o capítulo 9, o versículo 9, perdão. Então o Eterno disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Isso aqui foi uma pergunta retórica, né? Onde está o seu irmão Abel? O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que você sabe a resposta, mas você quer que a outra pessoa reflita sobre o que ela fez. Que nem quando uma mãe vê o filho quebrando o copo, né? Fala assim: o que você fez? A mãe sabe o que ele fez, mas quer que ele reflita sobre o que ele fez, né? E muitas vezes, né? Alguém já fez essa pergunta pra gente, uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia o que aconteceu, mas perguntou isso a Caim realmente para ele refletir sobre isso, né? Continuando o versículo 9, Caim respondeu: como é que eu vou saber onde está meu irmão? Né? Como é que eu vou saber? Por acaso sou babá do meu irmão? Agora o verso 10. O Eterno disse: veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser a maldição. Você será levado dessa terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não vai mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então Caim disse ao Eterno: esse castigo é demais para mim, eu não posso aguentar. Está me mandando embora dessa terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, que me encontrar vai me matar. E o Eterno disse: não, qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Certo? Então aqui termina a nossa leitura por hoje. Nós ficamos refletindo. Eu acho muito chocante, né, que esse é considerado o primeiro homicídio do mundo, que é considerado um fratricídio, o nome, né? Que é assassinato entre irmãos. Então o próprio irmão matou o outro, certo? E aconteceram consequências terríveis disso, né? Quando Deus diz ali para Caim: o sangue do seu irmão clama a mim, né? Ele ali está pedindo justiça. E ali diz que Deus fez uma marca, eu não sei qual marca que seria essa.
e possivelmente eu pretendo, né, descobrir na eternidade um dia isso, qual marca foi essa. Mas depois a Bíblia não dá muitos detalhes do que aconteceu. Sim, só ela explica que depois ele casou-se com uma das irmãs, pois Adão e Eva tiveram inúmeros filhos, muitos filhos. E não era assim pecado, e não tinha assim nenhum problema irmãos se relacionarem entre si, porque era a única família da terra. Então não tinha como, né? E os filhos nasciam sem defeito algum, saíam normais. Então Caim, ele se casou com uma das irmãs, fundou uma cidade e teve ali uma raiz maligna. A Bíblia diz, Adão e Eva depois tiveram um filho chamado Sete, escrito que nem um numeral mesmo, Sete. Esse filho foi um filho justo, que deu alegrias a Adão e Eva, né? Mas imaginam, né, como deve ter sido para Adão e Eva o choque, né, de ver o filho assassinado. Foi assim, algo terrível, né? Imagina. Quando eu tive estudos bíblicos, foi dito a mim que quando Adão viu uma folha cair de uma árvore, ele chorou que nem criança, compulsoriamente. Porque nunca foi dos planos de Deus que as folhas caíssem do céu, das árvores, que as flores murchassem. Tudo era para ser perfeito. Mas daí quando o pecado veio ao mundo, a natureza do pecado mudou tudo, né? A atmosfera foi mudada, o clima mudou. Não era para a gente ter invernos longos, verões, climas quentes, era para ter um clima uniforme o ano todo. Tudo mudou, né? E imagino como deve ter sido a dor, né, para esses pais quando viu, né, o filho morto. E ali depois ele foi, né, foi para a banda ali foi para uma outro lugar, fundou uma cidade. E os filhos também de Adão continuaram também, fizeram também foram crescendo, né, se multiplicando. Os filhos de Sete foram chamados de filhos de Deus. E os filhos de Caim foram chamados de filhos dos homens. E depois juntaram-se os filhos de ambos, que não era para ter acontecido isso. E daí a humanidade começou a se perder, né? Começou a aumentar a violência na Terra, e a tal ponto que Deus teve que agir, né? Com o dilúvio. Ele iria exterminar a humanidade toda, mas a Bíblia diz que ele achou um homem justo ali, Noé, que foi um homem que Deus usou para construir a arca, pregar para que ninguém se perdesse, mas ninguém deu ouvidos, né? Só a família de Noé se salvou naquele acontecimento, né? E daí nós somos, né, descendentes também dos filhos, né? Dos filhos de Noé, né? Nós somos descendentes deles. Mas o que eu quero dizer então com essa mensagem, né? Que o assassinato de Abel foi já algo, né, terrível, mas não foi o ápice, nem o assassinato dessas pobres crianças aí. Isso não é o ápice, nem as guerras, nem todas as desgraças que vieram ao longo dos séculos no mundo, né? Isso aí não é o ápice. O ápice ainda vai se mostrar antes da volta do nosso Senhor Jesus. Mas é importante a gente saber que não deveremos ficar preocupados, porque o ápice não vai ser para sempre. Esse mal vai deixar de existir. Esse mal vai ter um fim e vai ser também destruído para sempre. Então que a gente possa refletir sobre isso, né? A gente está preparado para esse ápice e confiar em Deus que a gente passe por todo esse mal que virá antes. Certo? Então, fica aqui minha mensagem. Eu desejo um ótimo sábado para vocês. Que a gente reflita aí que
apesar de toda essa violência que tem no mundo, apesar do que pior de virá, Deus está no controle, certo? E Ele não vai deixar a gente sozinho aqui. Vamos confiar nele, tá bom? Um ótimo sábado abençoado para vocês. Fiquem com Deus.